Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui no povoado São Miguel para daqui a pouco nós cultuarmos o nome do Senhor. Está aqui o patriarca da igreja, o irmão Manuel, juntamente aqui com o irmão Zé Nilton, promotor de missões aqui da região. E o segundo coordenador da área 4. Glória. Para a honra e a glória do Senhor. O primeiro coordenador, irmão Neinha, Que está na estrada para cá. Na ausência dele, eu assumo o lugar, Certo. em termos de dirigir culto. Eu sou o segundo coordenador da área 4. Beleza. E aqui nós temos o cantor aqui da região. Cadê ele? O irmão Francisco. Não é assim? Irmão Francisco. Servo de Deus. E estamos aqui na congregação. Uma congregação simplesinha, mas o importante é a unção que a gente sente quando a gente está reunido, né? Eu não me apresentei, sou o irmão Joelson Alves de Araújo. Estou aqui acompanhado da irmã Nátila. Ela é a segunda líder do Círculo de Oração lá da cidade de Matões. E aqui está chegando o irmão Isael, que é o missionário aqui da região. Senhor, irmão. O senhor comanda quantas áreas aqui? Quantos povoados? Melhor dizendo? 8 povoados. É isso aí, irmão Isael. Está sempre envolvido na obra do Senhor. Tem 2 filhos, tem a esposa. E assim Deus vai abençoando, né? Certeza. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrarei em condenação, mas na causa da morte para a vida. João 5:24. Queremos cumprimentar a todos nesta noite com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de alegria e satisfação poder estar aqui na presença do Senhor nosso Deus, juntamente com todos os queridos irmãos e também pessoas amigas que aqui presentes estão. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós tivemos um privilégio, uma época, de poder trabalhar aqui nesta região. Eu acho que daqui foi do Cajueiro, não, do Pichuri para cá, não foi? E é um pouco mais na frente. Trabalhamos aí quase um ano, acho que faltou uns 6 dias para um ano. Então quero dizer que é um prazer poder rever os irmãos da Santa Luzia, aqui do São Miguel. É um prazer rever aqui os irmãos do São Vicente, o missionário irmão Isael e sua família. Louvo a Deus também pela vida do pastor Juscelino, irmão Zé Oliveira, irmão Nerinhas, o irmão Zé Nilton, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E louvo a Deus também pela vida da minha família, que está aqui nos acompanhando, meu pai, minha mãe, minha cunhada, meus sobrinhos. E louvo a Deus também pela vida do irmão Manel, da irmã Cadi, das irmãs aqui, nova convertida. Eu falo assim, mas já estava um bom tempo nessa servindo a Deus. Mas é um prazer e uma alegria ver vocês ainda firmes servindo ao Senhor, nosso Deus. A irmã ali, eu tive o privilégio e a alegria de poder orar por ela, as suas filhas. Eu me alegro muito. Eu quase chorava quando eu cheguei em poder rever vocês. Está com quantos anos? 8 anos, né? Firme servindo a Deus. Quando eu saí daqui, só faltava o seu velho, né? Como é o nome dele ali? Me desculpa assim. Como é? Odoval. Só ele que ainda não era crente. Mas mesmo morando distante daqui, desta região, eu cheguei a ver a foto dele sendo batizado nas águas. E lá onde eu estava me alegrei que toda a família está servindo a Deus, né? Então que Deus continue abençoando a vida de vocês também. Louvo a Deus por essa construção, mesmo sendo simples, mas é um lugar onde a gente fica à vontade e satisfeito, se deleitando na presença do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 4, nós vamos estar lendo aqui o versículo de número 15 e 16, diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Amém? Tá bom isso aqui.
Eu não detalhei aqui qual o versículo eu ia ler, mas aqui já dá para ter a noção do que a gente vai falar, né? Aleluia. Nós estamos aqui num culto de missões, que é culto mesmo voltado para a obra do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, quando nós olhamos aqui para estes versículos, como também para todo este capítulo, logo nós entendemos que aqui está se tratando de um episódio onde se fala de uma mulher conhecida como mulher samaritana. No início do capítulo está esclarecido que o Senhor Jesus Cristo ele estava na região da Judéia, grandes coisas ele já tinha feito ali, até mesmo no sentido de já ter batizado muita gente. Aqui a gente vai ver uma explicação no início do capítulo, que algumas pessoas já estavam se sentindo incomodadas, porque eles também tinham um papel de estar batizando, como que tivesse surgindo como que uma inveja da parte de um grupo, com inveja da fama do Senhor Jesus Cristo, que estava crescendo dia por dia. Aqui no início a gente quase entende que parece que quem estava batizando era Jesus, mas logo depois a Bíblia vai nos mostrar que quem estava batizando eram os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, para evitar problema e confusão, mesmo no meio do próprio povo dele, ele decidiu sair da Judéia e se dirigir para a Galileia. E aqui no capítulo 4 nós encontramos algo bastante interessante, porque a Bíblia vai nos dizer que os judeus, quando eles queriam ir até a Galileia, eles evitavam o caminho principal, que era até mais perto, mas tinha que passar por dentro de Samaria. No caso aqui, judeu era inimigo dos samaritanos, então eles escolhiam sempre o caminho mais distante, só para evitar problema, discórdia e confusão entre judeu e samaritano. Mas o Senhor Jesus Cristo, como nunca se preocupou com nada, até porque ele é o dono do poder de todas as coisas, a Bíblia diz que decidindo sair da Judéia com o propósito de ir até a Galileia, ele escolheu o caminho mais perto, mesmo sabendo que era um caminho difícil de trilhar, era um caminho fácil de surgir problemas, desafios e contendas. Ele disse: eu vou por este caminho mais perto. Eu estive fazendo uma pequena pesquisa a respeito aqui dessa trajetória entre perto e mais distante, e pude entender, meus queridos irmãos, que esse caminho que aqui nós podemos perceber que aqui é considerado como mais perto, alguém andando a pé, ele demorava cerca de 3 dias para poder chegar da Judéia até a Galileia. Agora, pelo atalho, pelo outro caminho, pelo desvio, melhor dizendo, que era o caminho que mais os judeus gostavam de usar para evitar problema com os samaritanos, ele gastava 6 dias para poder chegar na Galileia. E Jesus, ele disse de uma forma bem clara para os seus discípulos: eu quero ir mesmo por esse caminho mais perto, eu vou passar por dentro de Samaria. Os discípulos, meus queridos irmãos, eles dão aqui uma desculpa que alguém olhando parece que não vai perceber que eles estão com medo, mas eles usam uma ideia dizendo que vão para a cidade comprar pão. Na verdade eles eram com medo de andar ali com Jesus por aquele caminho, sabendo que estavam ali prestes a entrar em uma confusão. Mas na verdade já havia outro pensamento no coração do Senhor Jesus Cristo. Era a vontade, meus queridos irmãos, de se encontrar com esta mulher samaritana. A Bíblia diz que ele vai caminhando. Quem está conseguindo me entender nessa velocidade, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Jesus, ele decide ir pelo caminho mais perto. A gente pode até ficar se perguntando, porque a Bíblia diz que em um determinado momento daquela caminhada, ele avista um poço que é chamado de Poço de Jacó. Ele decide sentar na beira do poço, e a Bíblia diz que ele decide fazer isto porque está cansado. Alguém chega a pensar, mas parece que ele nem caminhou muito e já está cansado, mas aqui era 3 dias de caminhada. Na realidade, qualquer ser humano se cansa diante de um percurso deste tamanho, mas agora ele se senta ali na beira do poço, justamente porque ele sabia que aquela mulher estava se dirigindo para aquele lugar. Observe, meus queridos irmãos, que quando a Bíblia nos mostra que Jesus encosta ali à beira do poço, está bem claro aqui nas páginas da Bíblia Sagrada, neste capítulo, que era a 6ª hora do dia. Eu aprendi um cálculo muito
nós sabermos que hora é esta para os nossos dias. Uma certa vez eu participando de um culto ali mesmo na Santa Luzia, quando o irmão Ezequias era o dirigente, ele fez um cálculo que eu achei muito bom, para a gente não ter dificuldade de saber que hora é essa que a Bíblia está querendo demonstrar para nós. Observe que a Bíblia, meus queridos irmãos, nos mostra esse tipo de horário: sexta hora, terceira hora, nona hora. Para nós sabermos que hora é para os nossos dias, basta somar com o número 6. Observe que em alguma passagem que você encontrar escrito, era a hora terceira, com 6 dá igual a 9, então era 9 horas da manhã. Se na Bíblia estiver escrito, era sexta hora do dia, mais 6 dá igual a 12, então era meio-dia. Se a Bíblia nos mostrar, era nona hora, com 6 dá 15, então é 3 horas da tarde. Então aqui está escrito que era sexta hora do dia, quando Jesus com sede encosta ali à beira do poço de Jacó. Era o meio-dia, quando de repente vem se aproximando uma mulher com um cântaro, com o objetivo de tirar água ali naquele poço. Mas por que eu fiz toda essa explicação aqui detalhando estes horários? É porque a Bíblia nos mostra que meio-dia não era o horário normal de mulher tirar água no poço. O horário comum das mulheres daquela época se dirigirem para o poço em busca de água era tardezinha. Nós vamos ver este exemplo lá em Gênesis, quando vai falar de Rebeca, quando vai falar de outras mulheres. Então o momento e horário normal era na parte da tarde. Mas por que essa mulher estava andando em um horário diferente para tirar água? É porque, meus queridos irmãos, ela estava passando por uma situação muito difícil, de conflitos internos, momento de angústia, de preocupação. E isto ainda acontece nos nossos dias. Eu vou explicar para você. Quando você está passando por um momento difícil, que você acha que contando para alguém não vai ser compreendido, você prefere engolir aquilo e ficar com você mesmo e se desviar das pessoas para não ter que explicar nada. Era essa situação que estava se encontrando aquela mulher. Ela estava pensando: se eu for de tardezinha vai ter muita mulher. Mulher gosta de conversar com muito respeito às mulheres. Elas vão me perguntar, vão me entrevistar. Não estou afim de explicar a minha situação, até porque não vão entender, vão me criticar, vai ficar pior para mim. Então eu vou em um horário que eu acredito que não vou me encontrar com ninguém. Mas, meus queridos irmãos, para surpresa daquela mulher, quando ela vai chegando e ela não queria se encontrar, era com outra mulher. Agora ela se espanta, porque na beira do poço está um homem sentado. Mas se ela estava ali com o objetivo de tirar água, mesmo assim ela continuou, foi se aproximando ali sem jeito. Até porque naquela época a mulher não tinha vez de poder estar em público falando ou fazendo qualquer outra coisa, a não ser mesmo os afazeres de casa. Mas como ela não quis voltar, porque ela queria mesmo realizar aquele objetivo, ela continua, chega ali perto, calada. Assim como ela chegou, ela ficou. Mas de repente Jesus toma a palavra e diz assim para ela: dá-me de beber. Na mesma hora ela responde: como é que, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Tu não sabe que entre samaritano e judeu não tem conversa, e principalmente entre um homem e uma mulher, a sós, do jeito que nós estamos aqui, não está escrito desta forma, mas dá para a gente imaginar que aconteceu um diálogo nesse sentido. Mas de repente Jesus, muito calmo, como sempre ele foi, porque ele mesmo disse: eu sou manso e suave, olhando para ela, quem sabe até com seu olho brilhando de alegria, porque ele já sabia o que ia acontecer na vida daquela mulher depois daquele encontro. Ele disse assim: se tu soubesse quem é que está te pedindo água, era tu que pediria água, e eu ia te dar uma água que tu, bebendo dela, ela ia brotar dentro de ti uma fonte que iria jorrar para a vida eterna. Essa água aqui que tu vem tirar, tu bebendo ela, tu vai tornar a ter sede, mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu vai ter sede. Sabe o que foi que aconteceu? Ela gostou dessa explicação, porque ela entendeu dessa forma: eu estou vivendo todos os dias a mesma situação, é de tristeza em tristeza, é de sofrimento em sofrimento, mas ele acabou de dizer que se eu beber desta água vai ser resolvido o meu problema, nunca mais eu vou tornar a ter sede. Sabe por que tem muita gente que ele corre de bar para bar? É porque ele tem sede espiritual. Essa sede só vai, meus
forma melhor é que Ele está aqui nessa noite no nosso meio, e você pode sentir a presença dEle aí mesmo onde você está. É através da adoração que a gente sente a presença do Senhor. Aleluia. Mas de repente ela diz: como é que tu vai tirar água? Tu não tem corda, tu não tem balde, não tem vasilha, o poço é fundo. Mas, meus queridos irmãos, o diálogo vai se estendendo. De repente ela percebe que o homem que está diante dela é um homem diferente. Aí ela sente assim uma vontade muito grande de pedir desta água que ele acabou de apresentar para ela. E assim ela faz: por me dar desta água, para que não seja mais preciso eu ter que voltar nesse poço. De repente Jesus olha para ela e torna a dizer: pois chama o teu marido e vem cá. Aí ela para, fica meio espantada e diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus responde: disserte a verdade, tu já tiveste 5 maridos, e esse que agora tu tens não é teu. Agora tu falou a verdade. De repente ela se espanta, percebendo que Jesus está revelando a vida dela, e ela decide fazer uma pergunta, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Ela carregava uma dúvida dentro do seu coração. É como que alguém se esforça muito em uma determinada religião ou denominação, se dedicando com todas as suas forças, fazendo de tudo, achando que está fazendo certo, mas fica aquela preocupação: será que eu estou servindo a Deus de verdade? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Era isto que aquela mulher carregava. Mas de repente ela diz: eu vejo que tu és profeta, e eu quero aproveitar essa oportunidade diante de um profeta para fazer uma pergunta que tem me incomodado bastante. Jesus olha para ela e diz: pois pergunta, mulher. Aí ela pergunta: os nossos pais eles dizem sempre que o lugar certo da gente adorar a Deus é no monte. Já vocês, os judeus, falam que o lugar certo de adorar a Deus é no templo. É isso que eu quero perguntar para o Senhor. O Senhor pode me dizer qual é o lugar certo? É no templo ou é no monte? Aí Jesus responde o que está escrito em João, no capítulo 4, versículo 24. No 23 está escrito: mulher, a hora vem e já chegou, em que nem no monte nem no templo, aleluia, mas adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele estava aqui deixando bem claro, meus queridos irmãos, que não é questão de lugar, é questão de postura, de sinceridade, de verdade. Ou seja, se você estiver na roça, lá você pode adorar a Deus. Se você estiver na sua casa, lá você pode adorar a Deus. Se você estiver num carro de linha, viajando para Matões, Caxias ou Timon, não importa para onde seja, dentro do carro você pode estar adorando a Deus. Ele disse: o importante é a atitude, que é em espírito e em verdade. Se nessa noite você deseja receber uma resposta do céu, o segredo é esse: vai abrindo o teu coração e comece a adorar a Deus com sinceridade, com verdade, dando tudo de você para Deus. Quem está entendendo, diga agora ao Senhor Jesus Cristo. Aí o que eu acho interessante, meus queridos irmãos, é que depois desse encontro que esta mulher teve com o Senhor Jesus Cristo, ela sai muito alegre, voltando para a sua cidade. A Bíblia diz que a cidade dela, se eu não me engano, se chamava Sicar. Agora ela volta. A primeira atitude dela, quando ela decide voltar para a sua cidade, é abandonar o cântaro que sempre ela carregava. Esse cântaro a gente pode usar ele como símbolo de uma vida velha, porque é assim que o Senhor Jesus Cristo faz. Não importa a situação que você esteja, ainda que você, diante da mensagem da palavra de Deus, possa dizer: irmão, eu tenho até vontade de ser crente, mas eu acho que eu não largo o fumo, eu acho que eu não largo a bebida alcoólica, eu acho que eu não consigo largar o jogo, eu acho que eu não consigo largar as coisas erradas. Mas eu quero dizer nesta noite para você: depois que você se encontra com o Senhor Jesus Cristo, a tua vida ela tem que mudar. A Bíblia até diz que as coisas velhas ficam para trás, eis que agora tudo se faz novo. Você se torna uma nova criatura, o teu nome é escrito no livro da vida, e você agora passa a ser um cidadão do céu. Ou seja, você partindo desta vida para a eternidade, você vai entrar no céu de glória e para sempre vai ter uma vida de paz,
paz, de felicidade na presença de Deus. Eu me alegro porque nesta noite eu estou pregando para muita gente que já bebeu dessa água. Se é verdade que Deus mudou a tua vida, exalte a Ele nesta noite. Ele se faz presente aqui, meus queridos irmãos. Saiba que Ele tem muito mais para fazer na tua vida. A Bíblia diz que ela volta muito alegre, empolgada, satisfeita. É assim que acontece quando a gente se prostra aos pés do Senhor. Agora, queridos irmãos, ela adentra na sua cidade diferente. Todo mundo fica admirado. Aquela mulher, quando ela sai da cidade, antes de se encontrar com o Senhor, ela andava de um jeito, cabisbaixa, triste, angustiada. Mas agora ela retorna para a sua cidade com seu semblante alegre, com a sua cabeça erguida, com uma atitude diferente. E a Bíblia diz que ela fala de Jesus para todo o povo da sua cidade. E por causa da mensagem daquela mulher, todo o povo corre lá para o poço para ver o Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Ou seja, toda a cidade é transformada pelo poder da mensagem que aquela mulher transmite. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre 2 passos para nós fazermos missões. O primeiro passo é nós termos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Por que este é o primeiro passo que nós estamos apresentando nesta noite? É porque muita gente coloca na sua cabeça que só quem pode fazer missões é alguém que foi consagrado pelo pastor e agora é missionário para estar trabalhando no campo. Ou então, muita gente acha que só quem pode fazer missões é o pastor. Meus queridos irmãos, a verdade é, pela palavra de Deus, que todos aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor já podem fazer missões, já estão aptos para falar da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Para nós fazermos missões não precisa ser muito estudado, não precisa a gente ter um intelectual assim muito avançado, não precisa você ter que passar 4 anos em uma faculdade, até mesmo se você nunca tiver sentado em uma cadeira de uma escola para aprender alguma coisa, mesmo assim você está apto para pregar a palavra de Deus, porque anunciar a palavra de Deus é falar daquilo que Deus fez na tua vida. Eu tenho certeza, meus queridos irmãos, que cada um que está aqui nesta noite, que hoje se diz crente, Deus ele já tem feito coisas extraordinárias na tua vida. Então fazer missão é isto, é contar as bênçãos de Deus para outras pessoas. Este é o primeiro passo para nós fazermos missões, é falar do Senhor Jesus Cristo. E para nós fazermos isto, basta tão somente nós termos um encontro com o Senhor, meus queridos irmãos. Então todo crente que está aqui já pode fazer missão, acreditando que a presença de Deus, ela está com você para fazer a diferença, porque foi isto que o Senhor Jesus Cristo ele disse aos seus discípulos. Está escrito em Marcos no capítulo 16, no versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. No versículo posterior está escrito: e estes sinais vão seguir aos que crerem, no meu nome vocês, aleluia, falarão em novas línguas, no meu nome vão expulsar demônios, no meu nome, ainda que vocês bebam alguma coisa mortífera, não vai fazer nada de dano em vossas vidas, e ainda vão poder colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isto aqui, meus irmãos, é para quem já aceitou o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não precisamos ficar preocupados com outra coisa. A partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor, nós já podemos falar de Cristo. É a gente falando e os milagres acontecendo. Tem muita gente que até deseja: eu tenho vontade de ser usado com dons de cura, eu tenho vontade de ser usado com revelação, mas às vezes quer ficar em casa, às vezes não quer participar dos trabalhos, se marca o evangelismo, bota meio mundo de dificuldade, não dá pra mim, se bota de manhã tá muito frio, se bota à tarde o sol tá quente demais, não dá pra mim participar, se tá de noite eu tô cansado. Meus queridos irmãos,
irmãos, nós precisamos fazer a obra do Senhor, porque é desta forma que Deus vai manifestando o seu poder em nossas vidas. É desta forma que nós vamos contemplando os milagres de Deus acontecer por intermédio de nós. Às vezes tem gente que tem vontade de ver Deus operar através da sua vida. Aí Deus entende o desejo e coloca alguém doente na frente dele. Ele fica preocupado: não posso orar, isso aqui é só para o pastor, só ele que tem a capacidade. Meu querido, se você já é crente em Jesus Cristo, lavado pelo sangue do Senhor, a presença de Deus está em tua vida. Louvado seja Deus. Este é o primeiro passo para nós fazermos missões, é termos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que a gente se encontra com Jesus, Ele nunca mais deixa nossa vida de mão. A gente passa a ser morada do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto de Marcos capítulo 16, o versículo 17 em diante, eu posso aqui compreender duas coisas. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e esse é o primeiro passo para se fazer missões, e a gente sai fazendo a obra de Deus, duas coisas acontecem porque o Senhor Jesus Cristo agora está conosco. A primeira coisa, meus queridos irmãos, é que os demônios eles vão se prostrar diante do Senhor Jesus e diante do nome de Jesus. É duas coisas poderosas que nós temos quando nós partimos para a obra do Senhor nosso Deus. É a presença dele e o poder do nome dele. Quem pode exaltar o nome do Senhor? Eu quero partir aqui para o segundo passo, meus queridos irmãos, para nós não ficarmos muito longo. O primeiro passo, grava no teu coração: para nós fazermos missões, fazermos a obra de Deus, precisamos ter um encontro com o Senhor, e já podemos sair fazendo a obra de Deus. O segundo passo é pregar a palavra de Deus. O primeiro é se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. O segundo é sair pregando a palavra de Deus. Irmão, mas eu não sei pregar, mas você sabe dizer que Jesus é bom e o inimigo não presta. Os primeiros missionários, se eu estiver errado, o pastor Juscelino me corrija, os primeiros 2 missionários que entraram no Brasil anunciando a palavra foi Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles eram de outro país, não falavam português, eram da Suécia. Obrigado. De outro país, não falava português, mas aprenderam 4 palavras em português, ou foi 5. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve vai voltar para arrebatar o seu povo. Só através dessas palavras, meus queridos irmãos, impactaram todo o Brasil com o Evangelho, a palavra do Senhor nosso Deus. E é por isso que nós estamos sendo crente hoje. É resultado da simples pregação destes 2 homens de Deus. Então o segundo passo é pregar a palavra de Deus. Observe que esta mulher, depois de ter tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela correu para a sua cidade, já entrou pregando a palavra de Deus, já entrou falando do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Que em muitos trabalhos de evangelização, onde você se coloca à disposição para pregar a palavra do Senhor, às vezes você não volta com resultados positivos. É porque ao invés de falar do Senhor Jesus Cristo, vai perder tempo falando de outras coisas. Quer falar de Joana, de Maria, de Pedro, só vai ter resultado se nós falarmos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode salvar, é o único que pode perdoar. Então, queridos irmãos, este é o segundo passo, é pregar a palavra de Deus, é anunciar as boas novas de salvação, é falar daquilo que Jesus já tem feito na tua vida. Lá em Lucas capítulo 19, no versículo 10 está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12 está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual
ser salvos. É o nome de Jesus que vai fazer toda a diferença. É o nome de Jesus que vai curar. É o nome de Jesus que vai libertar. É o nome do Senhor Jesus Cristo que vai transformar. Jesus é o exemplo de perfeição. É Jesus, meus queridos irmãos, que é o perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E saiba de uma coisa: a palavra de Deus, ela tem poder. Quando você sai pregando esta palavra e você fala da palavra, anunciando o Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra, vai ter resultado positivo. Basta tão somente você pregar com confiança que o resultado vai acontecer. Pois está escrito no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra que nós temos que anunciar. Esta é a palavra que nós temos que falar. Esta é a palavra que nós precisamos pregar. Esta palavra é poderosa, meus amados. Eu até separei aqui um pequeno testemunho. Nós vamos encerrar nesse testemunho, até porque minha voz já está indo embora. Meus queridos irmãos, eu quero contar aqui uma experiência de algo que aconteceu comigo. Diz que o melhor exemplo é aquele que você vive. É muito bom contar os exemplos dos outros, mas é muito melhor quando a gente tem as nossas próprias experiências. Uma certa feita eu recebi um convite para visitar um casal que estava passando por uma situação bastante difícil. Eu tinha saído de casa para ajudar em uma mudança, e quando nós terminamos essa mudança, já era perto das 11 horas da noite, era bem tarde, mas de repente eu recebi um recado de alguém que estava precisando de uma visita porque estava passando mal. Então eu decidi ir na casa dessa pessoa, acompanhado por outra pessoa. Quando a gente chega nessa casa, o casal nos recebe, mas quem nos recebe mesmo é a mulher. O esposo, ele está dentro do quarto passando mal. A gente entra na casa, logo eu percebo assim que a esposa não está muito assim normal, como era de costume sempre ela receber a gente. Tinha algo diferente. Eu notei logo bem na porta quando a gente chegou, mas mesmo assim a gente entrou. Cheguei no quarto, o rapaz estava lá sentado na cama, pegando aqui nessa região do estômago, dizendo que estava sentindo uma dor muito forte. Já estava com uns 3 dias, tinha ido ao hospital se consultar, não descobriram nada. Disseram para ele viajar para Teresina, que parece que a situação, só eles assim observando, era realmente difícil. Mas ele decidiu convidar alguém para fazer uma oração por ele, e Deus me deu essa boa oportunidade de poder participar desta experiência. Quando nós estamos conversando, eu sabia que esse casal era crente, mas não estava sabendo que eles estavam agora afastados. Mas de repente ele relata: eu não estou mais me congregando, estou afastado da casa do Senhor, nosso Deus. Aí de repente Deus me toca, pois pergunta se ele quer se reconciliar. Era mais de 11 horas da noite. Nessas visitas a gente tem que estar acompanhado de alguém paciente, que não fica avexado e agoniado para querer ir embora, de modo que atrapalhe até o trabalhar de Deus. Mas meus queridos irmãos, eu perguntei: tu quer se reconciliar? Ele disse: eu quero me reconciliar. Eu acredito que a oração tem poder, mas eu quero me reconciliar. Ele falou que queria se reconciliar. Deus me tocou e disse assim: antes de tu orar por ele, fala um pouco da minha palavra para ele. Deus me levou até o texto que era para mim falar, que foi a história de Sansão. Aí eu fui acompanhando ali o raciocínio, pregando para ele: olha, Sansão foi um homem escolhido por Deus desde o ventre, mas já na idade adulta ele fez umas coisinhas que para os homens foi tido como errado, porque o compromisso era não se envolver com vinho, nem com defunto. Ele tocou no corpo de um leão morto. Ele fez algumas coisinhas que para o povo não estava de acordo ali com aquilo que era normal de
se guardar. Então para o povo ele foi tido como desmantelado e errado. Eu aprendi isso aqui com meu pai, de não estar batendo em Sansão, porque mesmo ele trilhando ali caminho errado, a gente vai encontrar alguns versículos dizendo, mas isto os pais não sabiam que era de Deus, para botar ele no meio do povo filisteu. Algumas vezes eu analisando ali a história do Senhor Jesus Cristo, ainda rapazinho ali de 12 anos, como uma certa feita antes, ele deu um pequeno trabalho para os seus pais, porque eles participaram da festa lá no templo, se eu não me engano foi em Jerusalém, mas não sei se foi 3 dias de festa ou foi 3 dias de procura por Jesus, e Maria e José já agoniados, até quando acharam Jesus conversando ali com os doutores, aí mostraram-se um pouco de estresse. Meu filho, por que é que tu faz isso com a gente? A gente tem esse tempo todinho andado para cima e para baixo, não está assim escrito, mas eu estou tentando explicar de uma forma melhor, te procurando sem saber onde é que tu estava. Você não sabia que eu tenho que tratar das coisas do meu pai? Aí na frente a gente vai ver um versículo dizendo, e Maria guardava tudo isso no coração. E tem coisa que Deus faz e tem coisa que Deus permite, que no momento a gente não entende, mas mais na frente a gente vai entender que tudo é propósito e trabalhar de Deus para as coisas irem se encaixando uma na outra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Terminei a história. Eu disse, olha, quando Sansão ele escolheu esses caminhos aqui, que para o povo era errado, a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu dele. Ele nem notou que a presença de Deus havia saído dele. Aí ele foi maltratado, arrancaram os 2 olhos dele, surraram ele e botaram ele igual um burro para trabalhar ali no moinho, né? É assim lá? Trabalhando igual um animal, sendo humilhado pelos inimigos. Mas no meio daquela humilhação, cansado, cego, sem poder ver ninguém, e ouvindo o povo tirando sarro da cara dele, ele percebeu que tinha alguém ali perto. Ele pediu para esse alguém que estava perto, me coloque aqui para me encostar nas 2 colunas principais. Eu estou cansado, eu quero me encostar aqui, me ajude aqui. E não era se encostar aqui, não era negócio de cansaço não. Quando ele faz uma oração do profundo coração, ele diz, Senhor, me ouve só mais essa vez. Me devolve a força para que eu possa me vingar dos meus 2 olhos. E a Bíblia diz que Deus atende a oração dele. Ele derruba aquele prédio, ele morre, mas mata mais gente ali na sua morte do que em vida. Aqui é um contexto diferente dos nossos, meus queridos irmãos. Mas o que eu quero dizer é que eu terminei aqui essa pregação para o rapaz lá, dizendo assim, olha, para o ser humano não importa por onde ele ande, e não importa o que ele faça, enquanto ele estiver vivo, se ele se arrepender, pedir perdão, Deus vai conceder o perdão, vai mudar a vida dele, vai escrever o nome dele no livro da vida. Eu disse assim, só não tem perdão para Satanás. Rapaz, quando eu disse isso, a esposa dele deu um grito, já possessa de demônio, dizendo, para! Ficou possessa. Mas Deus nos deu graça, a gente repreendeu, ela ficou liberta, prostrou-se junto com o seu esposo, os 2 chorando ali, a gente fez a oração, o problema foi resolvido, nunca mais ele sentiu esse problema, está curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí aqui eu aprendi algo importante, meus queridos irmãos, olha, o segundo passo é sair pregando a palavra de Deus. Se preocupe só em pregar. Quando o missionário ele começa a bater cabeça, agoniado, porque parece que ninguém quer se converter, é porque ele quer fazer o papel do Espírito Santo, que é convencer. Mas Jesus deixou bem claro, se preocupe só em falar do meu nome, que o Espírito Santo vai se encarregar de salvar. A Bíblia diz que na época da igreja primitiva, eram os discípulos pregando e Deus acrescentando as pessoas que haveriam de ser salvas e alcançadas pelo poder do Evangelho. À medida que você vai pregando, o inimigo vai se enfurecendo, vai ter vezes que ele vai se manifestar, mas aqui eu aprendi uma coisa, meus irmãos, o inimigo só se manifesta para fazer 2 coisas, a primeira é se levantar e a segunda é de cair, porque o Deus que nós servimos é maior, Deus é poderoso, Deus é o Senhor dos senhores. Jesus Cristo deixou bem claro quando ele disse, após ter ressuscitado, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu aprendi, meus queridos irmãos, com outro irmão, que eu gosto de dizer certas coisas que não vem de mim. Ele disse assim, querendo explicar que não ficou poder para mais ninguém, o poder pertence
pertence a Ele. A chave da morte e do inferno está na mão do Senhor Jesus Cristo. Ele é tão poderoso, finalizando, que quando João foi jogado lá na ilha de Patmos, com 90 a mais anos de idade, depois de ter sido jogado num tacho de azeite quente, o imperador ficou com tanta raiva dele, porque, se eu não me engano, parece que era o último apóstolo vivo. E foi o último, e quer dizer, foi o único que não morreu martirizado, morreu mesmo tranquilo, de velhice. Os outros todos foram uma morte cruel, um de cabeça para baixo, Pedro. Ele estava sendo crucificado tranquilo, da mesma posição que Jesus foi crucificado. Mas de repente ele disse assim: não, me botem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Aí penduraram Pedro, crucificado de cabeça para baixo, que o sangue escorria na cabeça, pingando na terra. Então, todos os apóstolos morreram de uma morte cruel. Somente o apóstolo João morreu mesmo de velhice. Mas tentaram matar ele, assim, de forma cruel. Jogaram ele, diz a história, dentro de um tacho de azeite quente. O imperador ficou ali, muito animado, querendo ver o couro dele arrancar no meio do tacho de azeite quente, fervendo. Mas de repente ele se espanta, quase parecido com Nabucodonosor. Nabucodonosor jogou 3, se espantou, disse: quanto foi que vocês jogaram lá? Não foi 3? Eu estou vendo 4 lá. E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses, não está mais nem amarrado. Então é solto, passeando no meio do fogo. Ele chamou para fora, quando os homens estão lá de fora, todas as autoridades se aproximam, parece que vão até cheirar a roupa. Eles nem cheiro de fumaça tinha, e nem um fio de cabelo queimou, porque a proteção de Deus estava sobre a vida deles. Aí o imperador, querendo ver o couro de João arrancando, se espantou. Vi, João está aí nadando no azeite quente. Para ele aquilo ali é uma piscina de água gelada. Tira, senhor, parece que esse homem não é normal, não. Não é um ser humano comum, está parecendo é com um Deus mesmo. Tira ele. Aí tiraram ele e disseram assim: nós não vamos mais fazer mais nada contra ele, não. Vamos só jogar ele na ilha de Patmos, a ilha das feras. Lá ele vai ser devorado pelas feras. Aí está lá velhinho, caduco, se sentindo ali solitário, sem ninguém para conversar, achando que vai se acabar por ali mesmo. Nem as feras queriam comer ele. Mas de repente, para surpresa dele, quem visita ele é o próprio Jesus glorificado. Ele vê a glória do Senhor. Está escrito em Apocalipse capítulo 1, no versículo 17 em diante. Quando ele viu o Senhor, ele caiu por terra. Mas de repente Jesus coloca a mão dele e diz: eu sou o que vive. Eu fui morto, mas eis agora estou vivo para todo sempre. E ele se levanta, meus queridos irmãos. Eu estou dizendo isso para você entender. Pregue a palavra de Deus e você vai ver a operação do poder do Senhor acontecendo. Quero convidar você para ficar em pé. Aleluia. Você que é crente, que prega, que canta, continue fazendo as coisas de Deus. Só se preocupe em fazer. Só se preocupe em cantar. Só se preocupe em pregar. Deixa que Deus se encarrega de trabalhar. Oh, Jesus. Glória. Levante sua mão nesse momento, eu vou orar por você. Glória a Deus. Através dessa oração, Jesus ele pode te curar, pode te batizar com o Espírito Santo, pode te libertar de qualquer mal que esteja te afligindo. Basta tão somente você acreditar. Não sou eu que faço o milagre, é a tua fé. A tua fé é o veículo para o milagre te alcançar. Levante tua mão, vamos orar. Querido Deus eterno e maravilhoso Pai, nós estamos aqui diante da tua presença para te exaltar e bendizer o teu nome. Nós temos falado a tua palavra, Senhor. Neste culto de missões nós temos apresentado 2 passos para se fazer missões. O primeiro é se encontrar com o Senhor, e o segundo é sair falando a tua palavra. Pai eterno, eu te peço neste momento, comece a tocar na vida de cada pessoa que aqui está, dos que estão aqui dentro desta casa, dos que estão do lado de fora. Vai tocando, meu Pai. Renova a tua serva nesta noite. Renova o teu servo neste momento, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda e qualquer enfermidade agora. Vai caindo por terra a enfermidade, vai desaparecendo doença, vai batendo em retirada agora, todo e qualquer que seja o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe o toque da presença de Deus sobre a tua vida. Seja tocado agora, seja tocado pelo poder de Deus.
Jesus Cristo, toma posse da tua bênção. A glória de Deus está tocando em tua vida agora. Se prepare para quando tu chegar em casa, viver algo diferente da parte de Deus. Assim como todos daquela cidade viram o semblante da mulher diferente, as pessoas também vão ver o teu diferente. Depois desse culto, recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe o poder, recebe a glória, recebe o impacto da presença de Deus na tua vida. Pai eterno, continue nos abençoando, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Bendito Deus, glória. Glória a Deus, meu irmão.